Olá, boa noite. Hoje eu estou aqui com a Thalita de Castro, a doutora advogada, minha colega. A gente está no Spill Web TV de hoje, que a gente marcou uma conversa muito legal sobre o direito do consumidor. Todos nós somos consumidores, então deve ter muita dúvida. A Thalita de Castro, a gente já se conhece, a gente estudou junto na mesma escola, né, Thalita? Mas eu É quero que a justamente. a Thalita se apresente aqui no Espia, que já é uma colega nossa agora dá sempre. Eu quero que a Thalita se apresente aqui no Espia. Thalita, eu quero que você fale sobre como você trabalha, o que você trabalha, eu sei que você é advogada, então pode ficar à vontade. Boa noite, Renata. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aí por todos os meios de comunicação do Spill Web TV. Primeiramente, queria agradecer o convite, tá? Estou muito honrada em participar, né, desse formato de televisão que é muito inclusiva, né, pela internet. Sempre vejo muitas lives importantes, interativas. É mais um canal aberto, né, um espaço democrático de debate que é muito caro, né, no nosso momento atual, nós podemos ter essa voz ativa, influenciar, conversar, né, dar espaço para outras pessoas, para vários tipos aí de conhecimento, vários segmentos. Bem, eu sou advogada, como a Renata falou, moro aqui em Santa Inês mesmo, tenho um escritório de advocacia, né, e participo aí de diversas campanhas da OAB, porque eu sou presidente da Comissão de Jovens Advogados. Como jovem advogada, eu tenho OAB, vai fazer 4 anos agora que eu advogo, então ainda estou aí no rol dos jovens advogados, né, propiciando aí essa inclusão, integração da OAB, porque a OAB, para quem não sabe, é a Ordem dos Advogados do Brasil. Para você ser advogado, você precisa se filiar à OAB. E a OAB, ela está ali nas seccionais, nas capitais, então ocorre esse processo de interiorização, e eu sou uma dessas ferramentas da OAB. Enfim, para quem é jovem advogado, não me conhece, estou aqui. Para quem não participa ativamente da OAB, vem conhecer a gente, estou fazendo essa propagandazinha aqui, aproveitando. E é isso, eu sou pós-graduada em Direito Público, estou fazendo uma pós em Direito Previdenciário, né, que é o meu carro-chefe do meu escritório, mas, como a Renata falou, todo cidadão é consumidor. Então, o direito do consumidor sempre aparece aqui no escritório. Então, advogado que não trabalha com direito do consumidor, ou que não trabalhou, posso dizer que não é advogado. Sempre tem pelo menos alguém da família para você assessorar ou ajudar ali com o direito do consumidor. E é isso, estou aqui para compartilhar conhecimento, né? E para aprender também com vocês. Nós somos eternos aprendizes aí, eu também, nesse momento aqui de conversa e debate. É verdade. Pessoal, a Thalita, ela tem um canal, que é o Instagram dela, né, Thalita? Sim. Então, ela fala muito sobre o próprio direito, sobre o direito previdenciário. Qual é o teu Instagram, Thalita? É @Thalita de Castro. Inclusive, esse é um tema muito legal, porque na minha monografia eu falei sobre publicidade no Instagram, que a gente pode até marcar uma outra live, já estamos convidando aqui para falar sobre as diversas vertentes de publicidade no Instagram, porque o Instagram hoje nada mais é do que um meio de comunicação, ali você pode fazer tudo. Como você falou, realmente é um canal, então ali os seus seguidores são o seu público-alvo. O meu Instagram tem a minha vida pessoal, lógico, e tem também um pouquinho do que eu compartilho da minha advocacia, o meu dia a dia, alguns casos que acontecem comigo, casos de clientes, não divulgo o nome dos clientes, mas casos que são interessantes que os outros saibam, né, que outras pessoas saibam, para que tenham seus direitos resguardados. Então, quem quiser me seguir, estou por lá. É bem interessante. Eu sempre acompanho o Instagram da Thalita, eu também faço assim, Thalita. Publico coisas do trabalho que são interessantes, mas também publico minha vida. É bem que a gente faz parecido. E, Thalita, a gente tem até um deputado que é conhecido, né? Que é tem um deputado que fala sobre o PROCON, que está sempre falando sobre o PROCON, até me falou. É o Duarte Júnior, porque ele foi diretor do PROCON. Isso, então ele pegou muita fama. Exatamente. E é muito bacana o que o Duarte fez, porque ele acaba também popularizando esse direito do consumidor. Porque, Renata, é muito importante que todos saibam minimamente. Eu sou adepta da corrente de que você deveria saber um mínimo sobre os seus direitos. Ainda mais hoje, no cenário que é tão polarizado politicamente. Às vezes as pessoas dizem, mas pode isso, fulano pode fazer isso, né? Falando do cenário político. Às vezes as pessoas não conhecem os procedimentos, não conhecem da lei, isso eu falo no meu Instagram também, tem um quadrozinho lá que fala sobre essas questões, para que a gente aprenda a debater com propriedade, né? Então é muito bacana isso, quando as pessoas, elas popularizam conhecimento, para que todo mundo saiba um pouquinho ali e entenda um pouco mais, né?
É interessante mesmo. Mas eu já vou iniciar a primeira pergunta, pessoal. Às vezes, quando eu olho aqui para baixo, eu tenho uma pesquinha com a Thalita, que a gente meio que organizou, mas a Sim. gente vai conversando no decorrer da entrevista, tá bom? Então, Thalita, o que eu queria saber é o Código do Consumidor, o CDC, que tu chama de CDC, ele é muito importante. Então, eu queria saber, assim, nas tuas palavras, qual a importância dele. Bem, Renata, o Brasil, né, o nosso ordenamento jurídico, ele tem uma sequência. Então, a Constituição Federal, que é o nosso regramento máximo, é ali o pilar, é uma carta de princípios e garantias, né, que mostra, ela que norteia todas as leis do nosso país. E a Constituição, o que ela é? O que ela é materializada, assim, na sua maioria de princípios? Princípios garantistas, que garantem o quê? O que eles garantem, Thalita? Direitos básicos, direitos humanos, que é a nossa Constituição, a gente chama de direitos fundamentais. E dentre um desses direitos, né, dentre essas garantias que a Constituição tem, é a de que o consumidor, ele é vulnerável. Por quê? Por que ele é vulnerável? Porque quando a gente está numa relação de consumo, é uma relação vertical. Exemplo, eu tenho uma relação com uma telefonia, todo mundo tem celular. Então, eu tenho uma relação de consumo aqui com uma operadora de telefone. Mesmo que o meu celular seja de cartão, né, de cartãozinho, eu tenho uma relação de consumo. Então, a telefonia, né, a relação com a companhia telefônica, ela é uma relação vertical. Por quê? Porque a companhia telefônica, ela dispõe de meios e conhecimentos que eu não tenho, de linha telefônica, de torre, conhecimentos técnicos. Esse é um dos exemplos da vulnerabilidade. Então, pensando nisso, por conta da Constituição ser uma carta garantista que defende o quê? O direito das minorias em prol da maioria. Porque se não fosse assim, a maioria iria prevalecer sempre e as minorias iam estar sempre oprimidas. Então, eu tenho ali o espaço da maioria e o espaço igualmente das minorias, certo? Como consumidor, o que a Constituição defende é a nossa proteção da vulnerabilidade. Então, a Constituição do Brasil, ela é de 1988 e em 1990, né, foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Como assim código? Por que código? Porque é um compilado de normas num só lugar, falando sobre aí a relação de consumo entre consumidor, que somos nós, como você falou, todo cidadão é consumidor. Todo cidadão é consumidor. Então, se você pega um ônibus, você está na relação de consumo entre você e a companhia do ônibus. Se você tem um celular, você tem uma relação de consumo. Se você pede um cachorro-quente na lanchonete, você tem uma relação de consumo. Se você estuda numa escola, você tem uma relação de consumo. Nós somos consumidores o tempo inteiro. Nós somos consumidores o tempo todo. De aplicativo de celular, é uma relação de consumo, aplicativos pagos, aplicativos gratuitos, você assina ali um terminho. Então, o tempo todo a gente está consumindo coisas. E o CDC vem justamente para regular essa relação entre consumidor e fornecedor, que pode ser tanto de uma prestação de serviço, tá? Como de um produto, né? Então, eu posso consumir prestação de serviço, um trabalho, alguém faz um trabalho para mim, ou um produto. Então, essa é a importância do CDC, de justamente proteger essa relação de consumo, de dar os direitos e deveres do consumidor e direitos e deveres do fornecedor. Porque mesmo com o CDC, aí vai fazer 30 anos esse ano de CDC, a gente vê tantas coisas acontecendo, imagina se não tivesse CDC. Então, o CDC, a regra básica dele é a boa-fé, né? O princípio da boa-fé. Então, a boa-fé, ela rege as relações de consumo. Então, é muito importante que todas as empresas e todos os consumidores saibam minimamente. Tem uma assessoria jurídica, a empresa, ou que o consumidor saiba o básico dos seus direitos, como a gente falou no começo, graças a Deus, a internet, né? E essa disseminação de conhecimento. Hoje as pessoas sabem muito dos seus direitos, e que bom, porque nós, como cidadãos, devemos saber nossos deveres e nossos direitos também. É interessante isso aí que você falou, né? Que popularizou o CDC, né? Que é o Código do Consumidor, Sim. Que as pessoas têm que saber pelo menos o mínimo para poder saber o que está acontecendo, para saber se não é abusivo, para saber como ocorre, as manutenções. E eu estava até comentando isso com um amigo meu, Thalita, já da minha área, da Constituição Civil, que as pessoas também deviam saber o mínimo da Constituição Civil. Por exemplo, uma calçada, ela tem que ter no mínimo 2 metros para criar acessibilidade. Sim. Então, são coisas simples. Você ter 3 metros de pé direito, que é a altura da casa, para tu ter comodidade, para tu ter que o espaço, que a ventilação ocorra, para tu ter o mínimo de comodidade. Exatamente. Direito de vizinhança, a gente o direito tem vários segmentos, né? Direito de vizinhança,
que é justamente essa questão de onde pode abrir janela, onde não pode Onde abrir pode janela, abrir janela. calçadas de piscina, outra calçada, código civil, se uma árvore está do quintal da outra pessoa, enfim. É muita coisa, né? Ainda bem que existem os advogados aí para ajudarem a gente, mas a gente tem que saber o mínimo, como você falou. É o mínimo, porque é cidadania. Você saber o seu direito é você exercer a sua cidadania, né? Nós exercemos, o pessoal acha que exercer a cidadania somente é no voto, no ato de votar. Não é. É você conhecer seus direitos, é você participar democraticamente de reuniões públicas, enfim, de estar aí o tempo inteiro. E há uma comunidade participativa que entenda que você tem direito para aquilo e como aquilo deve ocorrer. Eu acho que eu estou nessa briga de conscientização. Eu acho que às vezes eu estava até comentando com um colega meu ontem, que às vezes eu fico falando de meio ambiente, que você tem responsabilidade sobre seus resíduos, que tem que criar conscientização, mas às vezes parece que eu sou louca, que eu estou falando disso sozinha, mas eu não vou deixar de falar. Não, essa é a sementezinha da democracia, a gente chama de democracia participativa deliberativa. É um ramo aí do direito que está ascendendo, que é justamente essa questão de todo cidadão ser uma fonte de debate, ele participar, incentivar outras pessoas a participarem. Né? Como eu estou levantando também aqui. Tem problema. Outras pessoas participarem do debate, porque é muito importante. Vai tocar aí, verdade. Gente, lá na recepção. Não tem problema, não. Tá bem baixinho, dá pra gente continuar conversando. Sobre a respeito disso aí, de acessibilidade e tal, da gente criar essa corrente de conscientização. É bem que tu falou mesmo, tá ascendendo, mas é até bom, Thalita, que mais pessoas possam falar sobre isso. Eu acho interessante falar, porque quando tu faz conscientizar uma pessoa, eu acho que já vale a pena. Que uma pessoa entenda. Então, a gente vai aqui para a segunda perguntinha, ainda sobre o CDC, que é o Código do Consumidor. O CDC, ele teve mudanças. E quais essas mudanças, né? Eu queria saber se essa mudança também foi antes da pandemia, se foi durante a pandemia, porque a gente teve mudanças não só no Código do Consumidor durante essa pandemia, a gente teve mudança no Código do Meio Ambiente, a gente vai ter provavelmente mudança na tributação. Então, eu queria saber como foi essa mudança, se foi antes, foi depois, foi agora, o que mudou. Certo. Renata, as leis no Brasil, elas vivem mudando. Nosso país é um país muito denso em legislação. O pessoal fala, o Brasil não tem lei. O Brasil tem muita lei. O Brasil não tem muita fiscalização de lei. Mas lei a gente tem até demais. Temos muitos deputados, aí nosso Congresso é cheio, né? Senadores, enfim. Temos muitas leis. Então, no Brasil, as modificações, elas vão ocorrendo o tempo inteiro. Né? A gente teve algumas mudanças expressivas no CDC, eu acho que uma que vale a pena comentar. Antes da pandemia, já tem, acho que se eu não me engano, salvo engano, foi ano passado, foi em 2018, agora eu não lembro, que foi a mudança da compra de cartão de crédito. Eu acho que vale frisar aqui que antigamente o estabelecimento não era obrigado a usar cartão de crédito, tá? Para ofertar ao cliente essa modalidade de compra, porque as empresas, Renata, é livre iniciativa. Eu abro a empresa se quiser, é minha livre iniciativa. O governo ali vai me regular um pouco, mas tudo que ocorre na minha empresa, eu respeitando a lei, é norma da minha empresa. Se você, consumidor, não gosta do produto que eu vendo, vai em outra empresa, tá? Enfim, não gosta do horário que eu atendo, vai em outra empresa. Então, tem ali a livre iniciativa sempre perdura. Então, não era obrigado a usar cartão de crédito, mas se usasse, não era obrigado a aumentar a taxa do cartão. Tipo, a vista é R$50, no cartão é 55. Não é. Essa era uma prática abusiva. Era uma prática abusiva. E essa prática abusiva mudou, foi modificada. Por quê? Porque o legislador, né, que é quem faz a lei, que são normalmente deputados ou senadores, entendeu que para proteger a livre iniciativa, para fomentar, se o consumidor ele não quer pagar a vista, ele quer o parcelamento, ele também tem que arcar com isso. Ele quer pagar parcelado. Então, por que só o fornecedor vai pagar ali aquela taxa do cartão se o fornecedor tem a comodidade de pagar parcelado? Então, hoje é facultado, né? É permitido, não é obrigatório, que a empresa cobre uma taxinha mais no cartão de crédito. Tá? Essa foi uma mudança, eu acho que vale a pena pontuar antes da pandemia. Mas durante a pandemia, não houve nenhuma mudança sensitiva no código. O código não mudou. O código se flexibilizou. Houveram flexibilizações no Código do Consumidor. Houve uma lei, né? Tem uma lei muito interessante que eu vou falar aqui, que é uma lei de um regime jurídico emergencial, que foi uma lei do mês passado, que ela modifica até uma certa data. Não muda o código. Muda ali o artigo do código, na verdade, muda o entendimento dele até uma certa data e depois volta ao que era anteriormente.
tá? Então, a gente teve várias mudanças. A primeira delas que eu vou ressaltar aqui foi o decreto da calamidade pública, que foi um decreto de março, né? Então, no Brasil, nós estamos em calamidade pública, desculpa, até 31 de dezembro de 2020. O que isso significa, né? Que no Brasil está acontecendo uma coisa fora do comum, fora do padrão, que é a pandemia. Está numa crise sanitária, né? Covid-19, isolamento social, abre comércio, fecha comércio. Então, estamos aí nesse estado de calamidade pública. Isso afeta, né? Esse estado de calamidade foi decretado por essa razão da crise sanitária. Isso afeta principalmente gastos públicos, e isso aí é outro assunto, né? Flexibilização de gastos públicos. Mas isso também afeta as relações privadas, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, a relação de consumo e a relação com uma outra empresa. Então, a primeira relação que tu até falou na chamada da live é a questão da manutenção dos serviços essenciais. Então, não pode haver corte de serviços essenciais, né? O primeiro foi durante os 90 dias. Essa lei é flexibilizada em alguns estados. Tem estado que é até a calamidade pública, tem estado que pode postergar. Aqui no Maranhão, salvo engano, foi 90 dias. Não pode haver corte de serviço essencial, energia elétrica. Então, Renata, Thalita, eu vou consumir, não vou pagar? Não. Você vai consumir e você vai pagar. Você está consumindo, é uma relação de consumo. Mas se você não pagar porque você perdeu o emprego, ou porque a venda do seu negócio caiu, por conta do isolamento social, da quarentena, pegou Covid, enfim. Se isso acontecer, você não vai ter a sua energia cortada, porque é um serviço essencial, um serviço que deveria ser fornecido pelo governo, e o governo terceiriza isso, que é energia, água, telefonia, enfim. Se eu não me engano, aqui no Maranhão, Caima, água, fornecimento de água, também não está podendo ser cortado, tá? Então, esse é o fator mais sensível, assim, que a gente pode alertar para os consumidores aqui do Maranhão. Então, isso foi desde março, então, abril, maio, junho, né? Então, a conta até do mês passado, se você não pagou, não pode cortar, tá? Aí, eu tenho que olhar, eu prometo te atualizar se isso foi flexibilizado, tá? Mas que eu sei, até o mês passado. Provavelmente vai ser porque a gente ainda está em estado de calamidade pública, certo? O próprio MEC, né? O próprio MEC decretou que as aulas até 31 de dezembro vai ser remota, né? Então, com certeza, isso aí deve ter ocorrido flexibilização, Thalita, eu acho. Com certeza. Uma outra questão que houve foi em relação ao aumento de preço de medicamentos. No mês de maio, houve um decreto que alguns medicamentos, né, mas a maioria dos medicamentos não podem ter preços alterados por 60 dias, principalmente os medicamentos usados aí nos diversos tipos de tratamento da Covid-19, né? Então, esses medicamentos não podem ter alteração de preço, porque o que aconteceu? Olha o abuso. Começou a pandemia, lave a mão, use álcool líquido ou álcool em gel. Eu encontrei álcool em gel de R$40 em farmácia aqui em Santenise. Álcool não podia ser comercializado, tá? Algo que não poderia ser comercializado, algo que era de serviço, tinha no rótulo, não pode ser comercializado, de R$40. Abuso, né? Abuso. Você está numa crise sanitária, então isso já é um abuso. Aí o que que faz? Thalita, eu vou ficar reclamando na internet? Se quiser, fique à vontade, né? Porque hoje é comum a gente publicizar aí na internet, né, essas questões consumeristas, mas procure um PROCON. O PROCON é um dos órgãos que compõe o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, um órgão público de defesa desse consumidor. Você não precisa contratar advogado, tá? Você pode ir direto no PROCON. Aqui você tem o PROCON funcionando no Viva Cidadão, que é o mesmo lugar que tira identidades, funciona lá dentro. Então, você vai lá, faz uma reclamação, o PROCON vai notificar o estabelecimento, e aí vocês vão chegar num acordo, ou então o estabelecimento vai ser multado por abuso, né, em relação a esse aumento de preços. Então, com o estado de calamidade, também foi feita uma regrinha aí para uma notificação desse aumento de preço abusivo, né, de remédio, de supermercado, alimentos. Então, é sempre bom ficar atento. Não sei se vocês perceberam, mas água sanitária, né, que é um item aí de limpeza, aumentou. Eu comprava água sanitária de 1 e pouco, achei água sanitária de R$4, da mesma marca. Né? Lógico que vamos ressalvar aí a questão da demanda, né? Também pode ser, esses fatos todos devem ser levados em consideração. Mas se você nota que você comprava um produto de R$5 e o produto passou para R$30, é uma diferença gritante.
né? Verdade. Então, tem que ficar atento em relação a esse abuso. Não é como, tá na pandemia normal. Não, não é normal. Tá? Em nenhum momento é normal. Pelo contrário, é um momento de se solidarizar e não um momento de tentar lucrar, né? Existem momentos são momentos de tentar lucrar. É uma conduta abusiva e ilícita. Tá? Vamos lá. Como eu te falei, essas flexibilizações. Então, todas essas flexibilizações do CDC, elas têm que respeitar os princípios, como eu falei no começo do vídeo, né? A nossa Constituição é regrada por princípios. Então, tem o princípio da vulnerabilidade do consumidor, que eu expliquei aqui. O consumidor, ele é hipossuficiente tecnicamente, hipossuficiente financeiramente, hipossuficiente em diversos aspectos em relação ao fornecedor, uma relação vertical. Então, tem que também ter essas relações, que a gente tem que estar atento agora durante a pandemia, do princípio da transparência e da informação, tá? Principalmente em compras pela internet, eu vou chegar já já. Vou aqui para minha colinha, essa né? É importante. Essa é importante, Thalita, porque o que cresceu de compra pela internet, né? Não foi brincadeira. Todo mundo está comprando pela internet. Exatamente. Tem até um meme que fala assim, vou ficar em casa e não vou gastar nada durante a pandemia. Aparece a pessoa comprando em vários sites. Várias coisas. Aconteceu comigo também. Eu não sou consumista, mas nessa pandemia comprei várias coisas que eu não precisava. Porque estava lá na internet, né? Uhum. Tá, vamos lá. Calamidade pública. Ok, já falei. Outra coisa em relação à calamidade pública que eu quero pontuar. Aqui no Maranhão foi sancionada uma lei recentemente, tá? É uma lei estadual, só é do estado do Maranhão, que suspende a fidelização de contratos de energia, telefonia, internet, televisão a cabo. Então, se você tem uma internet contratada na sua casa por menos de um ano, normalmente essa cláusula de fidelização é uma cláusula que você tem que ficar um ano usando aquele serviço. Se você deixar de usar, você paga uma multa, tá? É uma cláusula padrão desses contratos. Então, essa lei, ela diz que durante o estado de calamidade pública, durante a decretação da calamidade pública, né, do estado do Maranhão, os consumidores podem cancelar internet, telefone e televisão a cabo sem pagar a cláusula. O que é excelente, porque muita gente perdeu o emprego, muita gente diminuiu o faturamento, né? Então, isso aconteceu comigo aqui no meu escritório. Eu pagava a internet de uma empresa, telefone de outra, e teve uma promoção de internet com telefone, e eu tinha contratado a internet daqui a menos de um ano. Então, eu consegui, por conta dessa lei, né, cancelar o serviço da minha internet e juntar, economizei dinheiro. E, graças a Deus, aí o legislador teve o bom senso, né, de fazer uma lei que realmente tenha eficácia na sociedade. Porque tem muita lei aí que não serve de nada, tá no papel, não tem... Verdade. Não se adequa, né, ao nosso... Essa lei de movimentação social. Essa lei de fidelização, ela foi realmente boa nesse tempo. Foi boa porque, às vezes, até a gente fica mais de um ano, né, Thalita? 2, 3 anos com a empresa, ela deixa o valor desse tamanhozinho, mas aí fica 2, 3 anos fica exatamente. O serviço ruim, aí você não quer, aí você quer mudar, mas aí a multa é de R$500, R$600, você, não vou pagar R$600 para mudar minha internet. Aí você fica com a internet ruim ou com o telefone ruim por conta dessa cláusula, né? Verdade. Enfim, vamos lá. Aí, pode falar. Thalita, eu estava até conversando, assim, quando a gente conversa sempre, sobre a regulamentação. Voltando uma hora que tu falou do PROCON, né? O órgão fiscalizador. Já na Constituição Civil, pessoal, aqui a gente tem o CREA, né, Thalita? Que ele fiscaliza o que tá errado, o que tem que melhorar, o que tem que embargar. A gente tem obra aqui em Santo Inês seríssima, do lado de posto de gasolina, por exemplo. Eu vou entrar na área do direito do consumidor, tu vai entender. Que é seríssima, a obra está colada do lado de 4 tanques de gasolina, tem que ter licença ambiental, tem que ter alvará de construção. É muito mais risco para as pessoas que estão ali ao redor, mas obra que está ali acontecendo. E ela está rodando, ela está embargada, eu vou até falar isso, ela está embargada pela prefeitura, mas ela está lá sendo construída. Quer dizer, a prefeitura embarga, mas ela não fiscaliza. E não tem um órgão fiscalizador. A gente, como CREA, né, como o Conselho de Engenharia, a gente está lá fiscalizando e pedindo para parar. Só que se não unir, a nossa fiscalização é tão ineficaz, ineficiente, que se a gente não unir polícia, prefeitura e CREA, o cara está lá construindo no meio da Rua Santo Antônio, no meio da Laranjeira,
Não tem. Os profissionais não têm sequer luva para trabalhar, é R$ 5 o par. EPI, né? Capacete, não tem EPI. Então, assim, o PROCON, né, tem que estar fiscalizando, assim, eu não sei como é que é o PROCON aqui em Santo Inês, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas tem que estar com a fiscalização em cima e atuante, né? Porque quando a gente joga, por exemplo, obras públicas em editais de licitação, eu acho que o grande, assim, observando, Thalita, o grande pecado dos editais é não estar bem amarrado. Eu acho que falta estar bem amarrado, falta ter prazo de obra, porque a Caixa Econômica ela é muito criteriosa nisso. Ela te dá um prazo de tu se adequar. Tu não acabou naquela época, então a Caixa Econômica te dá 180 dias para tu se adequar. Sim, que é o banco que vai financiar a tua obra, né? Mas ela não te dá um prazo maior. Então, tu, como consumidor, tu tem que saber disso. A Caixa não entregou minha casa. Mas a Caixa tem um prazo para se adequar. Até lá, aí entra a burocracia, né? Que tem a burocracia de contratar um advogado, né? Exatamente, porque quando a gente fala de relações jurídicas, né, que é uma relação com um outro ente, a gente tem vários ramos do direito aí enquadrados. Então, eu posso ter direito do consumidor, eu posso ter direito civil, eu posso ter direito do trabalho, aí que você falou no seu exemplo da obra, né? Então, não tem EPI, Justiça do Trabalho, Direito do Trabalho, tá? Obra está embargada, a gente já tem uma questão de direito público, às vezes contratual, direito civil, contratos, obrigação de fazer, obrigação de entregar a obra certa, obrigação de entregar no tempo certo. Então, assim, são várias questões, né, que você tem que saber o mínimo ali dessa situação, né, para que você consiga contratar um profissional especializado para te ajudar. E sim, Renata, como você falou e bem pontuou, aqui não é só no Maranhão, é no Brasil, nós temos muitas leis e pouca fiscalização. Né? Então, ainda bem que hoje as pessoas procuram bem o PROCON. Sim, as pessoas procuram bem o PROCON, mas será que as pessoas procuram, né, os órgãos fiscalizadores das obras civis em relação a essas questões? Eu acho que eu sei que obra é essa que você está falando, e eu até falei assim, eu até comentei isso, coincidência, eu falei assim, nossa, essa obra do lado de um posto de gasolina, mas eu também... Colado. Né? 2 andares. Eu fiquei assim... É um perigo, gente, é um perigo. Acontece não tem licença ambiental. Todo mundo. Explode todo mundo morre, aí causa um desastre, um dano, aí, até responsabilizar todo mundo, a sua dor é irreparável, o seu dano, às vezes, é irreparável. É tão simples, Thalita. Eu só queria continuar uma ideia, só para a gente não perder, aí tu entra a tua. A gente tem um importante marco agora, que é o do saneamento básico, né? Que é a união, que o poder público vai se unir com a empresa privada. Então, assim, eu estou defendendo essa união, eu não sei como tu pensa, Thalita, mas eu estou defendendo a união da empresa privada, eu acho que concorrência gera eficiência. O que a gente tem de saúde pública, que até a gente tem várias áreas da saúde pública boas, em saneamento básico a gente não tem nada. O que a gente tem é disposto pela CAEMA para nós, a CAEMA que nos dá. E o que acontece é que todo mandato de governador se troca o diretor da CAEMA. Então a gente passa a vida nessa troca. E a gente até falando de órgão regulamentador, né? Que eu acho, assim, lendo bastante o que eu li, o que para dar certo essa união de empresa pública e empresa privada é tu ter um edital bem amarrado, tu criar prazos para que essas empresas entreguem para o consumidor, para os cidadãos, um trabalho de saneamento de qualidade. É tu fiscalizar, tu regulamentar e deixar esse edital muito bem amarrado para essas empresas privadas que estão entrando aí junto com a galera do poder público, né? Então, tem isso também. Não, eu concordo contigo. Eu não sei se essa questão que você está falando, se eu entendi mesmo, que a questão do saneamento é ter aquela lei, né, de 2012 que obriga as cidades a terem acabarem com as lixões e terem aterros, né, adequados, enfim. Exatamente. Sim, e é uma questão, eu já tive um emprego público e no município que eu trabalhei, atuando lá, a gente tinha esse impasse, né? O gestor anterior não quis participar de um programa que teve, agora eu não lembro qual foi o órgão, que foram vários programas de, como é que chama?
Ah, esqueci o nome. Tipo, fundos que ajudam a fazer saneamento, assim, fundos você fala? que te ajudam a fazer o plano de saneamento do município. Exatamente. Isso. Valeu, Renata, obrigada. Fundos que ajudam a fazer esse plano. Olha como aconteceu. O gestor se negou a fazer, não quis participar, e depois o outro gestor teve que pagar, né, uma empresa para ajudar na gestão, enfim. Esse é um problema sério, e eu concordo com você. Eu acho também que concorrência gera eficiência. Aqui em Santo Assim, Inês, eu gosto... pode falar. aqui em Santo Inês, no caso, a gente não tem nada de saneamento. O que foi feito foi enterrado vários canos ali no aeroporto, aquela parte do aeroporto que está tudo entupido. Para desentupir aquela quantidade, para gerar que o esgoto passe por aquilo lá por dentro, tem que contratar uma empresa especializada para desentupir o cano. Então, olha a mão de obra que é uma coisa que foi deixada de lado. Público, né? É o gasto público. E, assim, e aí os gestores esquecem que os gastos públicos, eles têm que ser o tempo inteiro gastos eficientes. Você não pode estar contratando várias empresas através de licitação, até porque nenhum gestor, né, salva as modalidades aí, algumas modalidades de licitação, pode contratar a empresa que quer, nem do jeito que quer, tem todo um trâmite aí para contratação com serviço público, e o gestor desperdiça dinheiro público, impostos, né? São tributações, na verdade não são impostos, mas tributações dos cidadãos, fazendo um trabalho ineficiente. Então, aí nós entramos de novo na questão da fiscalização do próprio cidadão. Contudo, conhecer minimamente o que você pode fazer para fiscalizar ali o gestor, o deputado que você elegeu, o prefeito que você elegeu, o vereador, porque, para quem não sabe, já ajudando aqui, disseminando mais conhecimento, deputados, eles também, além de legislar, criar as leis, eles têm as funções fiscalizatórias em relação ao Poder Executivo, que é o governador. Assim como no âmbito municipal, vereadores têm função fiscalizatória em relação ao Executivo. O prefeito, exatamente. Exatamente, que é o prefeito. Então, assim, cadê a fiscalização também de quem elegemos, né? É assim, tema caro, não estava nem combinado falar sobre isso, mas em ano de eleição, a gente, né? O meu tudo envolve consumidor. Eu acho que o cidadão consome o poder público. Exatamente, teremos eleições aí esse ano ainda, então assim, vamos ficar atentos, né, em relação à função de quem elegemos e se eles realmente colocam em prática aí esse poder que lhes foi confiado. Verdade. Então, mas voltando aqui, Renata. Tá, voltando. Tem mais algumas coisinhas para falar, tá? Voltando aqui ao consumidor, tem a questão também das interrupções de contrato, né, que eu vou só dar uma pincelada que eu acho muito importante frisar, para quem é consumidor e teve contratos interrompidos. Quais contratos, Thalita, que eu tive interrompidos? Se você teve viagem marcada, tá? Se você teve... se o seu filho estuda ou se você faz faculdade, e aí por conta aí desse decreto do Executivo do Maranhão que proibiu, né, a abertura de escolas e faculdades, e como a Renata bem pontuou, o MEC mesmo já avaliou que até 31 de dezembro as aulas vão ser remotas. Tipo, eu tenho que aceitar isso, eu sou obrigada em relação ao pagamento, né? Eu quero até saber sobre essas interrupções aí. Então, quero muito sobre saber. Uma rede de ensino particular. Então, assim, eu mesmo tinha 2 viagens marcadas, né? Tinha 2 viagens marcadas agora no começo do ano que foram interrompidas pela pandemia. Interrompidas, né? Por conta do fechamento de aeroportos e também do fechamento de fronteiras. Os 2 países que eu ia viajar foram fechados fronteiras pelos seus próprios governos. Então, assim, nem que eu quisesse, eu ia poder ir, né? Nem que eu implorasse, eu ia poder entrar. Então, como é que ficou? Por exemplo, vamos aqui usar o meu exemplo prático para explicar o que pode acontecer com vocês. Numa das minhas viagens, o pacote estava praticamente pago, tá? Faltava, acho que uma parcela do pagamento, que era aéreo, né? Passagem aérea mais hotel, mas um evento no país, né? Então, o que aconteceu? O próprio evento foi adiado, então, ok, foi adiado, eu quero ir ao evento, então aquele meu dinheiro pago do meu ingresso me gerou um crédito. Então, se você teve um evento adiado, o evento foi adiado, você pode ter um crédito gerado em relação a esse evento, se você não for ao evento, não for mais o seu interesse, não tiver ninguém para mandar no lugar. Se você falar, Thalita, eu não vou para o evento, mas a minha prima vai ficar com o ingresso, meu ingresso é nominal. Por conta dessa crise sanitária, a empresa pode passar esse ingresso para outra pessoa, tá? Ou a empresa pode te reembolsar
também é uma hipótese, pode haver esse reembolso se você desejar, ou você pode gerar o crédito e aguardar, como aconteceu comigo. Foi gerado o crédito, eu estou aguardando o evento. Se o evento for adiado, provavelmente eu espero, né, que o meu dinheiro seja reembolsado aí com a empresa. Em relação a aéreo mais hotel, como é que fica? Olha, então vamos lá. Pandemia, Covid-19, não vou viajar, não vou me expor, não quero me expor. Fechamento de fronteira. Então, tem 2 fatores de força maior, né? O que é a força maior? É quando tem um evento que eu não posso prever, nem eu, nem o fornecedor. É um desastre ecológico, um furacão, é um ciclone, é um tsunami, ou uma crise sanitária. É um vírus pandêmico, né? Que contaminou todo o globo, não todos os países estão contaminados, então não pude viajar. Não é culpa minha, é culpa da empresa. E aí eu cito outra questão, faço uma adendo também, para a questão do dever de responsabilidade do fornecedor. O CDC, se eu não me engano, é artigo 14, ele fala que o fornecedor ele tem esse dever de responsabilidade em relação a danos, né? Então, nesse caso, por conta, foi flexibilizada essa norma, tá? Durante agora a quarentena, a pandemia, de que o fornecedor, ele não vai ser responsabilizado em alguns casos desse dano, porque é um caso de força maior, tá? Então, foi flexibilizada essa regrinha aí do CDC. Então, no meu caso, o que pode acontecer? No Brasil, foi editada uma medida provisória, tá? De que as passagens passagens aéreo e hotel e hospedagem, você tem um prazo de até 12 meses da data da sua viagem para remarcar sem custos e sem tarifação extra, tá? Sem custos e sem tarifação extra. Ou você pode cancelar e ter um crédito gerado, tá? Então, você pode, eu quero esperar. Então, eu posso remarcar sem pagar nada mais por isso. Ou eu posso cancelar e gerar um crédito com a empresa que me vendeu para eu fazer outra coisa com esse dinheiro. Comprar um outro pacote ou fazer qualquer outra coisa, tá? E tem casos, salvo engano, de cancelamento total. Exatamente. Caso de cancelamento total, que é a exceção, tá? É a última hipótese. Eu tive um problema com uma outra empresa, minha outra viagem. Eu tive um problema. O que aconteceu? Na minha outra empresa, eu estava com aéreo e hotel, pago pela mesma empresa de turismo, né? Então, eu paguei a empresa de turismo e ela me gerou um aéreo, mais um hotel de empresas diferentes, terceirizei o serviço. O meu aéreo eu mantive, a fronteira do país está fechada, mas o aéreo eu mantive, por quê? Porque eu paguei um preço excelente e se eu for gerar no crédito, então o consumidor tem que avaliar. Se eu for gerar no crédito, não vai valer a pena. Então, eu prefiro ir para aquele país com o preço barato que eu paguei da passagem, ok? Tenho 12 meses aí para remarcar essa passagem. Não sei até quando a fronteira do país vai estar fechada. Então, dependendo, aí a empresa vai entrar em contato comigo. E aí vamos, com base na boa-fé, que é o princípio básico lá do CDC, resolver essa questão, tá? E aí beleza. Aí no hotel eu tive um problema, porque eu cancelei. Eu cancelei antes, assim, do pico da pandemia. Cancelei. E aí o que aconteceu? A empresa, não paguei mais uma parcela e aí a empresa continuou me cobrando. Aí o que eu fiz? Boa fé, entrei em contato. É o que você vai fazer? Entrar em contato com a empresa e tentar resolver administrativamente. Não foi resolvido, ajuizar a ação no juizado especial. Juizado especial é juizado de pequenas causas, tá? Toda comarca tem um juizado, eu preciso tem. Você pode ajuizar a ação sozinho, tem um juiz postulante, né? Que você vai lá e faz a termação. Ou você pode contratar um profissional especializado, que é um advogado, nesse caso, para organizar, né, essa ação, organizar com você toda a documentação e resguardar os seus direitos, tá? Então, em relação a aéreo e hospedagem, por conta dessa ANP e da crise de calamidade pública, né, do estado de calamidade pública, nós temos aí essas possibilidades. Aí a gente falou ainda agora, escola, né? Rede de ensino da mesma forma. Quando você contrata uma prestação de serviço, você contrata ela anualmente. Eu vou contratar ela ano a ano, certo? E aí eu vou na escola, né? Então eu vou pagar o ano parcelado. Então, Thalita, eu vou deixar de pagar a escola porque o meu filho não vai para a escola. Não. Eu não vou deixar de pagar a escola porque a escola tem até dezembro para me dar aquela prestação de serviço, certo? Ela tem até o final do ano para me dar prestação de serviço. Então, o que acontece? A escola, ela tem que oferecer o serviço remoto, tá? Ela tem que oferecer e você tem que anuir.
esse serviço tem que ser de qualidade, tem que ser fiscalizado. Se você não quiser, o meu filho não se adaptou, ele não quer estudar, não vai ser positivo para ele, esse ano para ele vai ser perdido, não adianta. Então, você pode conversar com a escola, tá? A princípio da boa-fé, porque você não é obrigado a anuir as aulas remotas. Isso para a faculdade também. Você pode conversar e gerar um crédito, né? Gerar um crédito para que essa aula seja ofertada depois, posteriormente. Aí você tem que avaliar se o filho vai perder o ano, não vai perder o ano. Aí já entra outras questões. Verdade. Mas o que eu queria pontuar... E o desconto da parcela, Thalita? Esse desconto não é obrigatório. É um desconto facultativo, tá? Porque a escola está prestando um serviço, mas por outro meio. Eu acho que os pais que mais devem ponderar essa questão da escola são pais de crianças pequenas, porque a escola vai ali ter outras brincadeiras lúdicas, atividades cognitivas, que nem sempre são interessantes de serem feitas pelo meio remoto, né? Então, os pais que têm tempo ali com os filhos, muito legal, mas tem pais que não têm tempo para acompanhar os filhos e os filhos não se adaptaram. Então, aí tem que ter uma conversa com a escola, porque você pode continuar pagando a mensalidade e você ter esse crédito gerado aí para essa aula ser oferecida presencialmente. Faculdade é a mesma coisa. A diferença é que a faculdade você contrata semestralmente, né? Período por período. Então, a mesma coisa, você não é obrigado a anuir, tá? Você pode ficar pagando, mas isso vai ser gerado um crédito para você. Ah, doutora, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Meu pai perdeu o emprego, minha faculdade tô sem faculdade, não quero perder o ano, quero continuar estudando. Converse com a instituição de ensino, tá? Boa fé, direito do consumidor, sempre, tá? E aí também existem meios judiciais aí podem existir meios judiciais também para assegurar essa matrícula, tá? Se você pagou uma parte, não está podendo pagar, tem outras questões também, até porque o devedor acontece muito. Cansei de ver no meu período de escola. Devedor de mensalidade não pode ser constrangido. Criança, adolescente, não pode ser tirado da sala de aula para ser cobrado, tá? Não pode haver constrangimento. Cobrança por cartinha no endereço da pessoa. Escola tem seu endereço na matrícula. Mande para sua casa. Para que constranger o aluno na sala de aula, tirar ele da sala, entregar cartinha? Criança não tem dinheiro para pagar, criança não trabalha. O trabalho no Brasil é proibido até os 16 anos, tá? Trabalho infantil, a partir dos 16 que você pode trabalhar. Então, assim, não vai pagar, a criança não vai ter dinheiro. Para quê? Né? Prática abusiva é ato ilícito, tá? Verdade, só para ficar bem claro. Lembra de algumas coisas, mas já passou. Não, eu mesma já recebi essa coisa. Nossa, morria de vergonha. Quem nunca, né, Renata? Quem nunca? Eita, Thalita, foi muito bom. Tu tem algumas... Ah, sim, tem até uma Compras dúvida. pela internet é o último ponto, prometo, eu falo demais. Tá? Não, mas eu tenho uma dúvida de uma pessoa que me enviou, depois das tuas compras da internet. Certo, só ver aqui. Tu tem mais alguma pergunta? Eu tenho essa dúvida que o rapaz, o Oglielson, beijo Oglielson, do IFMA, me enviou. Ele até falou assim, pergunta pra Thalita. Ele assim, Renata, pergunta pra Thalita, no caso a Semar, né? Ela não tá podendo cortar. Tem manutenção que ocorre, mas se tu for lá hoje no prédio da Semar, mesmo aqui em Santo Inês, que eu já fui, aqui no prédio da Semar tá fechado, Thalita, o tempo todo. Tá fechado o tempo todo, então a gente esqueceu como é que isso acontece. Sim, empresas que fornecem prestação de serviço, elas têm a obrigatoriedade de fornecer meios para que essa prestação de serviço aconteça. É que nem eu falei aí no caso que eu tive aqui com um problema aqui em Santo Inês, que eu vou já falar isso do delivery. Então, se você fornece um serviço e você está garantindo esse serviço do cliente, você tem que ter meios para que esse serviço seja fornecido. Aí nós temos o primeiro problema, o serviço não está sendo fornecido corretamente, porque a manutenção não está sendo feita. É um serviço essencial, serviço básico, que a manutenção não está sendo feita, tá? Então a empresa ela tem uma obrigatoriedade, tá fechado, mas está fechado por conta do isolamento social. Telefone, tá? Telefone, a empresa deve fornecer esse telefone. A Semar, ela, se eu salvo engano, ela tem um WhatsApp, um telefone, internet. Não resolve meu problema por telefone. O que fazer? Vá na delegacia, preste um boletim de ocorrência, porque você vai estar narrando uma ocorrência que está acontecendo com você para alguém que tem fé pública, que no caso é um agente policial, né? Você vai lá, narre e ingresse com uma ação judicial, é um dos meios, né, de ingressar com uma ação judicial, de obrigação de fazer para que a manutenção tenha sido feita.
manutenção seja feita, porque por mais que você não esteja pagando ali a energia por conta dessa flexibilização, você consome o serviço básico e no Maranhão a única concessionária de energia é a SEMAR. Então, eu vou estar com ela para sempre, né? Assim, é o primeiro passo, eu vou estar com ela para sempre. Então, não é algo que eu posso optar, né? Eu não posso optar. E aí, além de uma relação de consumo, eu tenho uma relação contratual, né? Que também é regida pelo Código Civil. Então, nós temos várias questões, né, várias situações para que a SEMAR seja obrigada, ou para que, no mínimo, ela forneça, né, com credibilidade e qualidade o serviço que ela ganhou para fazer, né? Que é ser uma concessionária de energia. E hoje em dia a SEMAR é inadmissível, ao meu ver, que a SEMAR cometa esses erros, porque a SEMAR foi privatizada, né? Eu acho que uma parte dela todo completamente foi privatizada, então é um serviço privado. Ela tem, mas eu acho que é só uma parte mesmo. Não é toda, não. Tem até que pensar sobre isso. A gente não vai nem... Mas a SEMAR, ela tem uma parte privatizada, então não tem por que ter esse tipo de falha, né? Mas existem muitas demandas judiciais contra a SEMAR. É uma das campeões aí no outro lado das leads aí das relações consumeristas. Falando ainda de relações consumeristas, eu acho que um último ponto que vale destacar, que a gente falou aqui no início da live, a questão da internet. Isso. Todo mundo ficou em casa, isolamento social, todo mundo começou a fazer compra pela internet. Várias empresas que estavam fechadas começaram a usar a internet como vitrine de compra, né, como meio de compra, e restaurantes que não estavam podendo funcionar, começaram a usar o serviço de delivery facultado, né, não é obrigado, faz delivery quem quer, né? Então, o que acontece? Como eu te falei anteriormente, o CDC foi flexibilizado algumas normas dele. Então, o que o direito, o que o ordenamento faz? Ele percebe uma mudança social e a lei lança os seus olhos ali e normaliza, né? Cria uma norma para que aquilo não vire uma bagunça, em outras palavras, né? Para que aquilo ali seja sempre uma relação saudável, né? Direitos resguardados, garantias respaldadas. Então, o que acontece? Compras pela internet aumentaram muito. Muitos golpes pela internet. Eu mesma tive cartão clonado. 2. Meu Deus. 2 cartões clonados. Eu tenho medo. Tem que ter cuidado. 2 cartões clonados e consegui resolver sem nenhum litígio, né? As operadoras dos cartões cancelaram, minhas compras foram estornadas, não paguei por isso. O princípio da boa-fé, mais uma vez, prevalecendo, tudo certo. Fiquem sempre atentos em relação a isso aos sites, né, de confiança. Então, muitos golpes começaram a surgir e as relações de consumo, né, aumentaram. Então, Thalita, eu tive problema, não recebi o produto, recebi um produto diverso, né? Me arrependi da compra, o que eu vou fazer? Não recebeu o produto diverso. Entre em contato, tá, com o site que você comprou e faça a reclamação. O site, ele tem que te devolver, a empresa, né, daquele site, eles têm que te devolver o produto. Por quê? Porque ali é um serviço de entrega, é um delivery. Então, mais uma vez, aquela regra, né? O fornecedor, ele tem que cumprir fielmente o que ele oferta. Se ele está ofertando um celular lilás com câmera amarela, eu não posso receber um celular vermelho com câmera verde. Eu tenho que receber um celular lilás com câmera amarela. Entende? Então, assim, ele tem que fielmente cumprir. Pandemia, muitas compras, meu setor ficou cheio. Não é culpa minha, tá? Eu sou hipossuficiente, eu sou vulnerável, eu sou consumidora, eu fiz a minha parte na relação de consumo, paguei. Então, você tem que me entregar o que me foi ofertado fielmente. Aí eu tenho direito à devolução, se o meu produto não veio do jeito que eu quis, devolução, recebimento de valores de forma integral ou geração de crédito. Às vezes a empresa não entrega, olha, eu entreguei errado, mas eu vou te mandar um carregador tal, ou uma câmera tal, ou um suporte de celular tal, que custava tantos reais, eu vou te dar ele gratuitamente. Você aceita? Porque eu não tenho mais o celular lá da câmera amarela. Aí vai de mim. Se eu aceitar, ok. Se não, devolução do valor, tá? Devolução do produto e devolução do valor. Mas teve uma mudança muito, assim, isso faz para delivery também, tá, gente? Delivery de comida. Comida, a mesma coisa. Fiel cumprimento, tá? Eu tenho
a obrigação, né? A empresa tem a obrigação de me entregar e eu tenho o dever, né, de pagar pelo que eu estou comprando, mas ela tem a obrigação de me entregar aquilo que ela está me ofertando. Ah, Thalita, não me entregou, não vai me entregar. O que a empresa vai fazer? Pode oferecer um serviço, outro produto, mas olha, eu não tenho o purê com camarão, mas eu tenho um filé com batata frita. Você aceita? Né? Boa fé, sempre ali reinando. Se você não aceitar, devolução dos valores, tá? Assim como também em relação ao tempo de entrega. Esse tempo de entrega não tem nenhuma regra no CDC em relação a isso. Mas ali também preza o princípio da boa fé. Se a empresa diz que vai me dar 30 minutos, eu espero em 30 minutos. Se ela me demora 1 hora e meia, eu não sou mais obrigada a receber. Tá? Não sou obrigada a receber. Se veio frio, se eu pedir um filé e veio carne de sol, já aconteceu comigo, tudo acontece comigo. Eu pedi um filé e veio carne de sol. Eu comi porque eu tava com muita fome, mas eu não sou obrigada. Ah, chegou quentinho, chegou diferente. Tá? Chega diferente. A empresa não é obrigada a oferecer delivery, mas se ela oferece, qualquer meio, qualquer prestação de serviço se oferece, tem que ser fiel ao cumprimento da oferta. Tá, a gente tem uma mudança, que é a última mudança que eu quero pontuar aqui, que é esse regime jurídico emergencial, que quando você compra pela internet, no Código do Consumidor, se eu não me engano, artigo 47, você tem o direito ao arrependimento. Tá? Eu comprei pela internet e não estou vendo o produto na minha frente. Eu posso me arrepender da compra? Posso. Tenho até 7 dias para isso. 7 dias eu posso cancelar a compra e ter o meu dinheiro estornado e nenhum problema. Eu não estou provando a roupa, eu não estou vendo o produto na minha mão. Posso me arrepender, é um ímpeto ali. Né? Isso até resguarda a questão da vulnerabilidade do consumidor em relação ao consumismo exagerado. Mas agora, para resguardar as empresas também, né? E por quê? Se você só está podendo comprar, né? Basicamente, só estava podendo aí, o isolamento está sendo flexibilizado, mas você só estava podendo comprar pela internet, esse direito ao arrependimento, por enquanto, está suspenso até o dia 20 de outubro. Então, se você compra pela internet do mês passado, junho, até 20 de outubro, cuidado. Porque se você se arrepender, você vai ficar arrependido, tá? Você vai ficar com ele que você comprou. Nossa, eu não sabia, não. Você comprou. Interessante. Até 20 de outubro, tá? Direito ao arrependimento aí flexibilizado por essa lei. É a principal flexibilização em relação ao direito do consumidor. Então é isso, gente. Olha, o que eu sempre falo. Qual é a pauta da relação de consumo? Bom senso. Tá? O que eu acabei de falar aqui do consumismo. Bom senso. Então, assim, muito cuidado para você também não cair em situações que são tão óbvias, né? De que ali vai haver uma ilegalidade, né? Você comprar de um site suspeito, ou você comprar um produto de um fornecedor que você não conhece, que você não tem referência. Então, assim, é muito comum ter problemas em relações consumeristas. Os golpes estão aí, tá? A gente consome o tempo inteiro, somos cidadãos, vivemos de consumir, consumimos tudo. As pessoas consomem aqui o meu serviço, tá? Que pode ser tanto uma relação consumerista como uma relação contratual. No meu caso, é uma relação contratual de Código Civil, mas existem casos aí de consumo, enfim. Você consome uma prestação de serviço, você consome um produto. Então, assim, tome cuidado, tá? Com o que você vai consumir e como você vai consumir e de onde você vai consumir. Se você vai consumir, saiba minimamente seus direitos. Baixe o aplicativozinho do Procon, consulte um advogado, consulte a internet, né? Temos aí a internet para nos ajudar, tá? Tenha bom senso. É sempre pelo princípio da boa-fé. Saiba que você também tem deveres, tá? Como consumidor. E é isso. Consulte o Procon. E essas foram as principais mudanças, assim, ao meu ver, que podem tocar mais a população, né? Que são as mais comuns. E aí tiveram outras mudanças também mais pontuais, né? Mas muito pontuais, acho que não vale a pena ser faladas aqui. E estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Quem quiser mandar pergunta, posso responder depois, fazer um post respondendo, não tem problema nenhum. Verdade. Ai, Thalita, eu adorei. Muita coisa que a gente não sabia, mesmo a gente sendo consumidor, tá vendo? Muito detalhezinho, mas que é importante saber tudo que tu falou. Exatamente. Thalita, eu queria que tu falasse o endereço do teu escritório. O meu escritório fica aqui na Praça da Matriz, 972, tá? É bem facinho de achar, tá? Você pode... É próximo a... Tem algum ponto de referência? Tem. É do lado da Agronômica. Mas, enfim, Mas, enfim, se você tiver algum problema
procure o Procon, tá? Ou então procure um advogado da sua confiança, procure um advogado da sua confiança. Se resguarde, saiba dos seus direitos, porque como cidadão você tem muitos direitos. Então você tem que estar ali o tempo inteiro atento, né? Tem que estar o tempo inteiro atento para que você não incorra aí em nenhuma situação que te leve a algum problema. Muito bom, Thalita, muito bom, de verdade. Essa entrevista eu vou picotar ela toda e vou ficar postando ela, porque tem muita informação importante aqui. Pois ficou muito grande, né? Pois é, mas eu vou postar ela inteira. A gente vai postar ela inteira, viu, pessoal? No YouTube, no Facebook, no Instagram. Mas pra mim, quando eu for postar nas minhas redes, eu vou postar umas partes que eu achei assim primordiais, que são muito importantes. Toda entrevista foi importante. Mas a gente pega uns pedacinhos. A gente pode fazer uma outra live para falar sobre. Tem diversas questões. O direito do consumidor é muito grande. Verdade. Sobre aquela publicidade no Instagram, exatamente, eu achei muito interessante. Eu vou até marcar contigo novamente. Viu? Gente, aqui, quando a gente... vocês... Para quem quiser, quando eu for falar na live, eu posso até disponibilizar a minha tese da monografia. Cara, é incrível. Eu sou apaixonada por esse tema, né? Por conta do meu trabalho, carro-chefe do meu escritório. É um tema que eu não atuo muito no meu dia a dia, mas eu adoro ler, adoro pesquisar. Que a relação do direito digital, né, com a nossa relação de consumo, ela é muito, hoje em dia, é uma relação muito afim, todo mundo passa por isso, todo mundo compra pela internet. A outra coisa que eu preciso pontuar aqui, acabei de lembrar também, do direito do consumidor, que eu vou falar no dia dessa live. Gente, loja virtual, não tem loja física. Loja virtual é uma vitrine. Código do Consumidor obriga, tá? É dever do fornecedor exibir preços de peças expostas em vitrine. A rede social, o teu Instagram, da tua loja, enfim, é uma vitrine. Então, nada de preço no direct, nada de fale comigo no WhatsApp. Se o cidadão quiser, ele pode simplesmente ir no Procon e denunciar a sua empresa, tá? O Instagram, para quem vende no Instagram, inclusive, tem uma ferramenta de preço. Você clica na imagem e aparece os precinhos lá. Então, assim, use isso na sua loja. Ou então, bote o precinho na foto, edite a foto, faça uma artezinha, ou bote na legenda. Mas não faça isso, porque o Instagram é uma vitrine. Eu tô o tempo inteiro vindo na vitrine. Eu não vou cavucar dentro do Instagram um cabide com um vestido. Não, tá tudo na vitrine. Então, vitrine, preço na vitrine, tá? Fica a dica aí para quem é consumidor e para quem é dono de loja, tá? Verdade, muito interessante. Tudo que a gente falou, muito interessante. Sobre edital, sobre prazo regulamentar, prazo de regulamentar, órgãos de regulamentação e prazos para que se ocorra as coisas, então é muito interessante. O consumidor tem muitos direitos mesmo, e hoje foi uma aula que tu deu, tá? Viu? Ai, que bom, fico feliz. Disseminação de conhecimento é muito importante, sim. Eu fico muito feliz, estou à disposição aí para estar sempre aqui, se você quiser, tá? Já me fazendo aquele convite para estar o tempo inteiro informando a população, tá bom? Você que lute, que agora eu vou convidar sempre. Gente, então é isso, eu só tenho a agradecer. A gente vai estar, essa entrevista vai ficar no YouTube rodando, toda vez que você quiser assistir, vai ficar no Facebook e também vai estar no ao vivo do Instagram. Mas a gente também vai colocar no IG do Instagram, viu? Espia Web TV. Eu vou marcar a Thalita também lá, caso você queira olhar as redes sociais dela. Tem muita informação importante, eu sempre olho. Então é isso, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Thalita. Eu vou te convidar mais. Eu que agradeço, Renata. Pode convidar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Thalita. Obrigada, pessoal. Então é isso. Boa noite. Tchau. Tchau, Thalita.